você já imagina, quando o Jorge Aburi está conosco, nós vamos tratar de algumas questões jurídicas de fundo. E ela é a seguinte: depois do Legislativo demonstrar ao Executivo seus poderes, arreganhar os dentes, o Legislativo agora se antecipa ao Judiciário. Em qual questão? Uma questão crucial para a agroindústria, por um lado, mas também para a ordenação do nosso território, uma questão histórica seríssima. Os parlamentares aprovaram o regime de urgência e prometem votar ainda neste mês o projeto que trata do marco temporal das terras indígenas. É uma fortíssima discussão política com graves consequências. Isto vai ser apreciado e está próximo de ser julgado pelo Supremo, marcado para o começo de junho. O parlamento está correndo para chegar lá antes. Confira a reportagem de Leandro Magalhães. O projeto em questão, de especial interesse do agronegócio brasileiro, estabelece que povos indígenas só têm direito à demarcação de terras que já estivessem sob posse até a promulgação da Constituição de 1988. O texto também transfere a competência para demarcar terras do Executivo para o Legislativo e permite a construção de rodovias, hidrelétricas e até mineração e outras obras dentro dos territórios indígenas, sem consulta prévia às comunidades. O movimento dos deputados para acelerar a apreciação da matéria é uma tentativa de driblar o Supremo Tribunal Federal, já que a tese do marco temporal está em tramitação na Corte. O julgamento deve ser retomado em 7 de junho. Até o momento já foram apresentados 2 votos, o do relator, ministro Edson Fachin, que se manifestou contra o marco temporal, e de Cássio Nunes Marques, que votou a favor. A semana foi de derrotas para a área ambiental. Os Ministérios dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente, tidos em um primeiro momento como símbolos do compromisso de Lula com a agenda ambiental, tiveram as atribuições fragilizadas, sem que houvesse qualquer empenho do governo para evitar tal situação. Mesmo antes de assumir, o presidente Lula apostou em um discurso comprometido com a solução da crise climática, mas essa pauta vem sendo combatida, inclusive, por setores do governo que pressionam por uma agenda desenvolvimentista. Sem citar diretamente a ministra do Meio Ambiente, o presidente Lula tentou contemporizar a situação. Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive, achei que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O presidente irá se reunir com a ministra Marina Silva na próxima sexta-feira para tratar da crise na área ambiental e do esvaziamento da pasta. O encontro acontece em meio ao desgaste que Marina Silva sofre no governo com a queda de braço entre IBAMA e Petrobras, após a autarquia vetar licença para que a estatal possa explorar petróleo na foz do rio Amazonas. Jorge, vamos separar isso um pouco em alguns pedaços. É um bocado de coisa jogada de uma vez só, nem sempre algo que está ali parece ter se relacionado a outro, embora esteja em sequência na reportagem do nosso colega Leandro Magalhães. Vamos começar pelo marco temporal, que é uma coisa diferente daquilo que se pode ou não se pode explorar, fazer, empreender dentro de terras indígenas. O que é a disputa jurídica em torno do marco temporal? O marco temporal, William, é um critério para definir titularidade da terra, se dos povos indígenas ou de particulares. Como que nasce essa discussão? De uma forma muito resumida. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal julgou um caso muito relevante, o chamado Raposa Serra do Sol. Lá em Roraima. E dentre os diversos fundamentos que o Supremo utiliza para atribuir a terra a comunidades indígenas, eles mencionam que aqueles povos indígenas ocupavam aquela terra desde outubro de 1988. Que é a data da promulgação da Constituição. Exatamente. E aí, depois de um tempo, começou-se a argumentar, em vários outros processos, que o Supremo teria ali estabelecido o marco temporal, de que seriam terras indígenas aquelas em disputa ou ocupadas nessa data. Até 1988. Exatamente. Ou seja, os processos de disputa de terras indígenas em que a comunidade não comprovasse estar na posse na data da promulgação da Constituição,
ou seja, marco temporal, a terra não seria dos indígenas. Mas o Supremo, na ação Raposa Serra do Sol, ele não diz isso. Ele menciona naquele caso concreto que, naquela disputa, a comunidade indígena já estava na posse. E aí, hoje, em outro processo, se debate o que no Supremo? Como interpretar aquela menção do passado. Então, ou seja, o Supremo como se auto-interpretar. Exatamente. Se aquele precedente Raposa Serra do Sol queria dizer isso e continua válido para todos os outros casos, ou se, na verdade, aquele foi um dos fundamentos, mas não algo a ser aplicado em todos os demais casos. Então, agora, o Supremo está com esse debate. Se o marco temporal é realmente, vamos dizer assim, o critério fundamental para definir a titularidade ou não da terra indígena, ou se aquela menção foi só uma menção no caso concreto. Olha, ademais, também eles ocupavam a terra naquele momento histórico, então a disputa estava definida. Só lembrando que é de Santa Catarina agora, né? O atual, sim. O atual caso é de Santa Catarina, que também é bem interessante. A gente saiu de Roraima. Mas com um detalhe técnico, no caso atual de Santa Catarina, tem uma coisa chamada repercussão geral. Ou seja, ele é um caso que nasce no Supremo dizendo que tem uma repercussão geral, ou seja, é a forma como vai ser regulamentado dali para frente a partir do entendimento do Supremo, o que não havia no Raposa Serra do Sol. Antes de entrar no lado político, de novo, que eu acho que ajuda todos nós a entender, sobretudo nós, a gente lida com isso e, no fundo, a gente precisa ter o pano de fundo. Como é que você antecipa que o Supremo se pronunciaria sobre a si mesmo em relação ao marco temporal? Essa prognose ela é muito difícil, assim, William, porque é uma questão controvertida, tanto é que os dois primeiros votos já são divergentes entre si e há um pedido de vista, provavelmente o julgamento voltará em junho. Historicamente, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a Constituição, ele entende o sistema constitucional brasileiro como um sistema protetivo das comunidades indígenas, seja naquilo que seria seus bens, sua cultura, né, sua forma de vida. Então, sim, historicamente, o Supremo tende a aplicar a Constituição e fazer uma leitura na ideia de proteger as comunidades indígenas. Ou seja, se pode assumir que o Supremo diria, não importa se estava ali até 88 ou não, o que importa é que eles precisam ser protegidos. Sim, porque você tem várias soluções, mas uma delas é que o marco temporal não é a condição definitiva para definir a titularidade ou não de terra indígena. Portanto, ele pode ter se instalado lá depois, por exemplo, quem reclama para si, do ponto de vista de povos originários, aquele pedaço de terra. Exato. Ou, por exemplo, a depender do caso, uma população indígena que era a possuidora daquela terra, ela pode ter sido desalojada por grileiros, por exemplo. E aí, na data da promulgação da Constituição, ela não tem como comprovar a posse naquele momento. Mas não porque a terra não era dela necessariamente, mas porque ela sofreu um esbulho. Vamos para a política. Daniel, o que o parlamento está querendo fazer? Veja, William, o que me chama a atenção é duas coisas. Na relação do parlamento com o judiciário é essa tensão permanente de ver quem ganha mais espaço em cada momento, né? É assim no caso do PL das fake news versus o julgamento do Marco Civil da internet. É assim em algumas decisões que o Supremo tem reconsiderado, o caso da contribuição sindical ainda em andamento, da lei das estatais também em andamento, que de repente resolve revisitar esses temas sem que tenha havido nenhuma novidade relevante nos últimos anos em temas já deliberados pelo Congresso Nacional. Depois, eu acho curioso a gente ver o poder que ganhou o Congresso na fixação da sua própria pauta. Esse assunto ganha urgência aprovada e aparentemente tem tudo para ser aprovado, foi colocado novamente em pauta logo depois da aprovação do arcabouço fiscal. Isso é para sempre lembrar a gente de que essa vitória do arcabouço não foi uma vitória do governo, foi uma vitória do próprio Congresso, em especial do presidente da Câmara, Arthur Lira. E essas pautas têm voltado na medida em que o Congresso tem interesse. Isso, para mim, é que é o mais importante. É o Congresso quem tem ditado a agenda e a velocidade dessa agenda. O Congresso, no caso, para seguir a mesma expressão usada pelo Daniel, o interesse do Congresso, no caso, está ligado diretamente à disputa de vastos setores do agronegócio com o governo Lula, que vem a público dizer que vai demarcar o maior número possível de terras indígenas, coloca isso como um desafio ao agronegócio que boa parte do apoio prestado
expoentes do agronegócio, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, está justamente ligado às questões da posse de terra, em especial terras indígenas, além de toda a questão fundiária, que é mais complexa ainda. É isto que explica o que o Congresso está fazendo? O Congresso, William, bom, primeiro que todas as questões, as grandes questões hoje no Brasil, elas se polarizam entre esquerda e direita, né? Falando grossamente, tá? E nesse caso também. No petróleo lá na Foz do Amazonas também. Nós vamos tratar disso aí. Sim, né, tá? mas só para dizer que tudo é polarizado. Neste caso é polarizado por quê? Porque de um lado são os ruralistas, de outro lado, CIMI, né? Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica. Isso, / CNBB, né? Apoiando. Então isso opõe duas forças dentro da sociedade brasileira, só que dentro do Congresso elas são extremamente desiguais. A bancada ruralista deve ter 300 apoiadores, né? Mais ou menos. Oficialmente eles dizem que são 347. Isso. Então, assim, é uma luta desigual em termos de legislativo. E há essa oposição. Pelo que eu conversei hoje com o Pedro Lupion, que é o presidente dessa bancada ruralista, Frente Parlamentar da Agropecuária, o que eles querem fazer, porque eles não conseguem aprovar a tempo. O julgamento do Supremo está marcado para o dia 7 de junho. O que eles querem é falar, Supremo, esse assunto é nosso. E avançaram essa semana com a urgência. Ele me disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse no plenário, inclusive, que vai pautar para terça-feira o mérito, né? Ou seja, muito provavelmente, talvez não dê tempo, vamos supor que o julgamento do Supremo termine, tem uma agenda legislativa andando, isso é incrível em termos de Brasil, ao mesmo tempo em que há uma agenda no Supremo Tribunal Federal, a mesma agenda andando, e os dois poderes querendo dar o seu posicionamento. Esse é o ponto, Jorge, esse é o ponto. Quando a gente fala da presença ou do peso do Supremo na política, por exemplo, muitas vezes a gente é confrontado com a seguinte argumentação por parte de integrantes do Supremo. Bom, não tem legislação, nós não estamos fazendo isso de ofício, cai no nosso colo tomar decisões que o Parlamento não tomou. Pois bem, agora o Parlamento está querendo dizer para o Supremo o seguinte, pois nós estamos preparando uma legislação. Como é que fica nesse caso? O Supremo, especulando estamos, tá? Está bem claro isso. A legislação vem, o Supremo pode refutá-la por ser inconstitucional, dependendo do que tiver ali? Exatamente, William. Se o Supremo já está analisando a questão do marco temporal. O fato do Supremo aceitar analisar significa que é um tema que não é só um tema de questão federal. É um tema que tem natureza constitucional. Ele aceitou julgar. Se ele aceitou julgar, é porque é da atribuição dele. Eu aceito julgar porque é uma matéria da jurisdição constitucional. Então, quando eu estou falando de temas constitucionais, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Não importa o que a Câmara faça? Não, naquilo que conflitar com a eventual decisão do Supremo, vai prevalecer a decisão do Supremo Então, Tribunal mas o Federal. conflito está programado. Sim, na questão. Parece evidente que, do ponto de vista das forças políticas que o Daniel mencionou e que o Caio aqui exemplificou, não tem porquê o Supremo, ou não tem porquê se pensar que a norma não vale. Qual é a norma do ponto de vista da Frente Parlamentar, da Agricultura, da Pecuária? É a seguinte, não estava lá depois de 88, não é seu. Exatamente. Agora, se o Supremo julgar a questão do marco temporal no sentido oposto a isso, William, a legislação vai ser considerada inconstitucional nesse particular. Agora, eu fiquei com uma dúvida, porque o projeto, salvo engano, é um projeto de lei, não é uma PEC. Então, todo o que você está dizendo, me corrija se eu estiver errado, é que qualquer coisa que o Congresso fizer agora, se o Supremo Tribunal Federal entender de modo contrário, vai prevalecer o Supremo. Então não adianta nada o Congresso avançar com a aprovação desse projeto na semana que vem? Tecnicamente, não, Caio. Talvez ele gere um desgaste para o Supremo, talvez. Mas você tem vários temas relacionados à demarcação de terra indígena, procedimento, quem faz, regra de procedimento administrativo. Tudo isso é da atribuição do Legislativo. Ele pode aperfeiçoar um modelo, melhorar vários aspectos procedimentais. Agora, a questão do marco temporal, esse é um tema que o Supremo está enfrentando. E aí, dentro do Supremo, por exemplo, o primeiro voto do ministro Fachin, o ministro Fachin diz que, ao defender a inconstitucionalidade do marco temporal, ele menciona se tratar de cláusula pétrea a proteção dos povos indígenas. O que significa isso em termos leigos? Significa que nenhuma PEC poderia
atingi-la, porque cláusulas pétreas nem emendas Mas aí constitucionais vem o podem voto modificá-las. divergente, que diz o quê? O voto divergente aceita a questão do marco temporal. Então, hoje o placar é 1-1 no Supremo. Né? Ou seja, o Supremo vai... E os resolver a juristas matéria. ligados à bancada ruralista têm dúvidas, né? Você pergunta o cenário para eles, eles acham que a saída do Lewandowski os favorece os ruralistas. No cálculo deles, pessoal ligado à FPA, né? Frente Parlamentar da Agropecuária, Carmen Lúcia, Rosa Weber, devem votar com o Fachin. Do outro lado, Toffoli, Gilmar Mendes, Cássio Nunes e Mendonça, pelo outro lado, eles colocam em dúvidas os demais, o Barroso e o Fux, ou seja, há uma dúvida, né? Eles não sabem antecipar o resultado do julgamento do Supremo. Para finalizar, Daniel, rapidinho, por causa do tempo, até onde o Lira quer ir nisso, hein? Lira tem amplo domínio sobre a pauta do Congresso e está extremamente fortalecido. Agora, como ele já disse, compromisso dele com o governo vai até a votação da reforma tributária, se quer aprovação. Compromisso dele com o Judiciário não parece existir. Jorge Aburi, professor de Direito Constitucional do IDP, muito obrigado. Sempre muito bem-vindo aqui à nossa roda. Prazer, Boa noite, Jorge.